por que não somos agradecidos? Sabe, amados, quando eu leio a palavra de Deus, quando eu medito nela, eu percebo o quanto o ser humano, o quanto nós somos ingratos. Quando eu começo a analisar o Evangelho de Jesus Cristo, por exemplo, lá em Mateus, capítulo 9, a partir do verso 27, nós entendemos que o Senhor Jesus, ele veio para nos abençoar, para nos purificar, para nos limpar de todo mal, de toda condenação e acusação do inimigo. Mas, se você for analisar quantas maravilhas o Senhor operou, certa feita, por exemplo, ele curou de uma vez só 10 leprosos. E no Evangelho de Mateus está descrita essa história. E também, quando ele estava caminhando pelas estradas, pelo caminho, ele encontrou 2 cegos que clamavam, gritando, e ele ia de encontro à cidade de Cafarnaum, onde nós dizemos sempre que ali era o seu QG, o seu quartel-general missionário da região da Galileia, da Judéia. E aqueles homens gritando, clamando, foram atrás do Senhor Jesus. E quando chegou já à casa, lá na cidade, Cafarnaum, o Senhor perguntou se eles criam realmente que ele pudesse realizar alguma coisa por eles. E eles disseram que sim, que eles criam que aquele homem, que o Senhor Jesus, poderia curá-los, poderia libertá-los daquela enfermidade. E de conformidade com a palavra deles, o Senhor Jesus os curou. E aos leprosos também mandou que eles fossem se apresentar ao sacerdote, porque era um costume da época, uma tradição judaica. Todo imundo, todo leproso, todo enfermo que fosse encontrado fora do arraial, ele só poderia voltar para a aldeia, para a cidade, depois de passar por este que nós chamamos de ritual da purificação. Isso consistia na presença de um sacerdote em examinar se as cicatrizes, se aquela enfermidade no seu corpo estariam realmente retiradas. E assim aqueles 10 homens foram submetidos e o fizeram. E consta-nos a tradição judaica que só depois daquela apresentação é que eles poderiam apresentar então a sua oferta para que fosse iniciado o ritual da purificação lá de Levítico capítulo 10 ou 11, se não me falha a memória, que constava de, na presença de um sacerdote, após exame, oferecer sacrifícios por ser limpo, por ser purificado. Só que Jesus, ele não era imundo. E o mais importante de tudo, meus amados, é que em mais de 1500 anos de história, nunca houve um ritual para uma nação, a nação judaica ou israelita. Exceto Naamã, que é um sírio, um capitão, um general da Síria, ele foi purificado, e nós conhecemos muito bem essa história. Mas para o israelita, para o judeu, não havia nem no documentário nada a respeito. Então seria motivo de o Senhor Jesus confirmar aquela autoridade que ele recebeu do Pai, conforme Lucas capítulo 4, versículo 9 e 10 em diante, onde diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele para purificar, limpar, libertar, curar, dar liberdade e trazer o cativo à presença do Senhor.
seria de muito júbilo, de muita alegria para esses homens. Mas a pergunta é, quantos voltaram para agradecer? Se você ler esta passagem, você vai perceber que apenas um voltou dos 10. E o Senhor Jesus, mesmo indignado, ele respondeu dizendo, cadê os 9? Não eram 10? Cadê os outros? E aquele homem disse, eu não sei, Senhor, estou aqui para agradecer. E nós percebemos assim, amados, o quanto nós somos ingratos, nós como seres humanos. Somos ingratos com nossos pais, somos ingratos com amigos que nos ajudam, somos ingratos com lideranças, com cristãos que têm nos abençoado, com igrejas e com Deus também, muitas das vezes. Porque recebemos as bênçãos do Senhor, sim, e estamos vivos, com saúde, empregados, trabalhando, recebendo muito ou pouco, mas estamos bem. O Senhor não nos cobra pelo ar que respiramos, pela saúde e força que nos dá a cada dia, pelo pão, pelo alimento, pelas oportunidades. Mas eu quero falar de 3 ou 4 tipos de pessoas que nós podemos encontrar a exemplo desses homens que não voltaram para agradecer. O primeiro tipo de pessoa que nós podemos encontrar aqui, no meio desses 10, é o tipo que só sabe queixar, lamuriar, reclamar. Eu ganho pouco, não era bem uma lepra, era apenas uma cicatriz, já estava até sarando, talvez. Talvez esse tipo de pessoa deu pouco caso à bênção, à cura que recebeu de Jesus. O outro não pôde reconhecer porque ele quer sempre ter mais, ele acha-se bom o suficiente para receber a bênção de Deus. Eu não mereço estar nessa dor, nessa enfermidade, nessa angústia, nessa tribulação, eu sou tão bonzinho. É um outro tipo de pessoa que se acha bonzinho demais para não agradecer, porque ele acha que não tem nada para agradecer, porque aquilo era, digamos assim,